mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarice e hoje eu trouxe mais uma receitinha clássica que eu sei que vocês amam. Lá no Instagram eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês deixarem sugestões de receitinhas clássicas que vocês queriam ver por aqui. E uma das sugestões foi cordon bleu. E eu gostei muito da sugestão porque cordon bleu é uma receita super fácil de fazer. Eu sei que tem muita gente que acaba comprando industrializado pela praticidade e tudo mais, mas é uma receita muito fácil. E eu sei que por aí pela internet às vezes tem umas receitas que complicam um pouco, que fazem frango enrolado, você tem que levar para a geladeira, mas eu faço de uma forma muito mais prática, muito mais rápida, não precisa levar para a geladeira, não precisa ficar batendo frango, não precisa de nada disso. Então se você quer aprender a fazer um cordon bleu ou frango cordon bleu fácil, rápido e maravilhoso, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. A receita de cordon bleu que eu vou te mostrar hoje vai te surpreender. Porque quando a gente joga como fazer um cordon bleu, por exemplo, na internet, tem muitas receitas por aí ensinando. Mas a maioria das receitas acaba sendo mais complicada do que precisa ser. Muita gente sugere fazer aquele rolinho com o frango. Ou seja, você tem que pegar o peito do frango, bater nele em cima de um plástico filme para ele ficar bem fininho. Aí depois você recheia, enrola e aí para ele não desenrolar enquanto a gente frita, você tem que levar para a geladeira e esperar meia hora. Pois às vezes, mesmo com esse cuidado, ele acaba abrindo, então tem gente que ainda coloca um palitinho ali na hora de fritar. Como eu gosto de praticidade, de simplificar as coisas sempre que possível, eu aprendi uma técnica que faz tudo ficar muito mais simples. Aí não precisa de geladeira, não precisa ficar amassando o frango. A única coisa que eu vou fazer é fazer um corte no meio do frango, rechear. Ao invés de usar as fatias de queijo e presunto, eu prefiro usar ralado. O queijo ralado e aí o presunto eu vou cortar também, mas aí isso aí é opcional, dá pra usar as fatias também, colocando ali dentro, e aí fica muito mais fácil, porque você não corre o risco, tanto o risco do frango abrir enquanto tá fritando, não precisa ir pra geladeira, é muito mais simples. E tem ainda uma outra questão, você já deve ter visto o cordon bleu industrializado, ele não tem o formato de rolinho. Quando eu comecei a cozinhar e comecei a ver receita, eu falava, gente, mas por que eles fazem esse rolinho se o cordon bleu que a gente compra industrializado não é assim? Tem muita gente que consome muito ultraprocessado, não só pela praticidade, mas também porque às vezes acha a comida caseira sem graça. E uma das coisas que eu acho que pode ajudar nesse processo é quando a gente faz uma comida caseira que fica com a mesma aparência do industrializado. Porque é óbvio que eles colocam muitas coisas que não fazem bem, que ajudam a realçar o sabor dos alimentos. Mas às vezes a aparência também já ajuda. E existem vários estudos falando sobre isso, como o nosso cérebro é influenciado. Então eu acho que fazer um cordon bleu mais parecido com o industrializado também pode ser uma ótima maneira de te ajudar a substituir os ultraprocessados. Mas agora vamos lá começar o nosso cordon bleu. Aqui eu tenho um peito de frango, que eu vou fazer uma unidade só hoje. E aí aqui eu tenho o queijo para rechear, que como eu falei, eu gosto de usar o queijo ralado. E aqui eu tenho o presunto. O presunto eu deixei aqui uma fatia e daqui a pouco eu já vou cortar para misturar com o queijo e a gente poder rechear. E aí aqui eu tenho os temperos. Os temperos que eu gosto de usar nessa receita são sal, pimenta do reino, alho em pó e cebola em pó. Muito simples. Mas você pode usar outros temperos como você quiser. E aqui tem uma quantidade um pouco maior de cebola e alho em pó, porque além de usar para temperar o frango, eu também vou usar depois para temperar a farinha e o ovo batido que a gente vai usar para empanar. Essa é uma dica muito legal, sempre que a gente faz empanado, temperar a farinha e os ovos é uma ótima forma de ter ainda mais sabor. Então vale a pena temperar a farinha e os ovos também, além de temperar a carne, o frango ou o que você estiver empanando. Então agora, antes de cortar e rechear o frango, eu vou começar cortando o presunto em tiras. E eu começo pelo presunto porque assim eu não sujo a tábua com o frango. Então eu corto o presunto, misturo com o queijo, depois na mesma tábua eu coloco o frango, aí depois eu lavo a tábua. Então o que eu gosto de fazer é enrolar o presunto assim e aí cortar em tiras. E aí não precisa se preocupar muito com o tamanho das tiras, em ser muito uniforme, porque a gente vai misturar com o queijo. Pego uma tigela onde eu vou misturar o queijo e o presunto. Já vou reservar. E aí agora aqui na tábua eu vou fazer um corte no frango. Para fazer o corte, pega uma faca boa e você vai fazer um corte assim no meio, sem abrir o frango. Ele vai ficar como se fosse formando um bolsinho dentro do frango.
Então a gente faz um corte que abra bem o frango, mas sem chegar até o final, sem separar as metades do frango. E agora que a gente cortou, lavei as mãos e eu posso temperar o frango. E aí eu vou temperar por fora e por dentro também. Então eu vou colocar pimenta do reino, sal, e a cebola e o alho em pó. Agora que o frango está bem temperado, eu vou colocar o recheio aqui dentro. Agora, para fechar, eu não vou colocar palito nem nada, eu só vou apertar aqui o frango nele mesmo. Pode até usar um garfo para ajudar, como se fosse um pastel. E aí, depois, quando a gente empanar, isso aqui vai ficar bem fechadinho e não vai correr o risco dele abrir. E olha só como ficou bem selado, sem eu precisar de ajuda de palito, de nada. Nenhum artifício, ele já ficou selado por si só. Agora só falta a gente empanar. Peguei tudo que eu preciso para empanar, então aqui eu tenho a farinha de trigo, a farinha de rosca e o ovo que eu já vou bater, mas antes eu já vou colocar o azeite para esquentar aqui na frigideira. Aqui no canal já falei que eu só frito por imersão e no óleo quando realmente é necessário. Nesse caso eu consigo fritar muito bem no azeite. Eu coloco sim uma quantidade relativamente generosa de azeite no fundo da frigideira, mas não chega a ser uma fritura por imersão. Enquanto o azeite esquenta, eu já vou bater o ovo. E aí, como eu falei, eu gosto de temperar tanto a farinha quanto os ovos com sal, pimenta do reino, cebola e alho em pó. E agora sim eu posso passar o frango primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos e por último na farinha de rosca. Lembrando que o segredo é a gente empanar muito bem, assim o frango não vai abrir. E olha só como o frango ficou super bem empanado, a gente nem consegue ver a abertura que a gente fez. O óleo já esquentou, lembrando que o óleo tem que estar quente o suficiente para não ficar gorduroso, né, começar a borbulhar, mas não pode estar tão quente porque senão ele vai queimar por fora e não vai dar tempo de cozinhar por dentro. Escuta só a crocância desse cordon bleu. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha clássica de cordon bleu, que ela tenha surpreendido vocês pela facilidade de fazer e que ela ajude vocês a continuar comendo o que vocês gostam, mas se livrando dos ultraprocessados e comendo de uma forma mais equilibrada. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. Ah, e uma coisa que as pessoas sempre perguntam, dá pra fazer na Airfryer? Na verdade, eu nunca testei, mas se vocês quiserem que eu teste, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo e mostre se deu certo ou não. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.